Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred e da Pampeiro, sua agência Volkswagen para a região. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Rosa, ginecologista, obstetra aqui da nossa cidade de Santa Maria. O Sérgio já teve a oportunidade de estar aqui comigo, já conversamos no ano passado, mas sempre é interessante a maneira que o Sérgio enfoca a sua especialidade. E principalmente hoje, Sérgio, porque é a última semana tua de funcionário público da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Acho isso extremamente importante. Um colega se dedicou ao Sistema Único de Saúde através da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Quando era estudante, trabalhava no Hospital da Brigada, eu operava lá e via o Sérgio como estudante de medicina, exercendo as atividades que fazia no hospital. Ele estava me contando, e me frisou muito, que está se aposentando da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Secretaria Municipal de Santa Maria. Depois de tantos anos trabalhando no Sistema Único, e trabalhando dentro de um serviço público, tu tem belas histórias para contar para nós. Tenho certeza que nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos conversar também do pepino. Esse é o termo mais correto que eu posso dizer nesse momento, a dificuldade que tem nesse momento a secretária municipal de saúde, a nossa querida amiga enfermeira Liliane Melo Duarte, em que vários colegas, e posso dizer que trabalharam comigo quando eu era secretário municipal de saúde, estão se aposentando exatamente nesse ano. São vários colegas, são pediatras, são ginecologistas, são clínicos, e essa dificuldade de repor essas peças. Sérgio, tua vida de serviço público chegando ao fim, o que tu me diz disso? É gratificante, apesar de ser aquela labuta do dia a dia, mas tem retorno. A gente passa o tempo e pode olhar para trás e ter um saldo positivo. Pessoas assim que a gente, tu nem sabe, mas foi uma das pessoas que quando tu passava junto com meus irmãos, por que não faz medicina, que nem o Renor, ali está no hospital com o Dr. Camilotti, lembra? Com o Dr. Camilotti. E daí foi uma das pessoas que, direto ou indiretamente, eu tive meu espelho, apesar de nossa diferença de idade ser pouca, já tu serviu, tu nem sabe disso, eu acho que é um estímulo quando alguém diz isso pra gente. É verdade. Tu serviu como um modelo ali, tu era amigo do meu pai, e serviu, né, como modelo para o Renor, um cara estudioso, os meus irmãos, o gringo é inteligente, né? Então serviu como estímulo. Daí, com o tempo, quartel, pega um tempo de serviço de quartel, NPOR, aquelas coisas, a gente vai somando os tempos. Quando vê, nem se dá conta. Eu nunca pensei em aposentadoria, a gente nem se dá conta. Quando vê, o tempo passou. Eu acho que se a gente, quando vê o tempo passou, é porque estava bom, apesar das dificuldades. A dificuldade vai e cansa. Nós, obstetras, o telefone direto, de madrugada, não tem insônia, não tem... Então são muitas atividades na ginecologia. A ginecologia a gente fazia mastectomia. Não, mas só um pouquinho. Isso no teu consultório, dentro do serviço público. Eu quero resgatar o serviço público no sentido de elogiar, não é no sentido de... Porque é muito fácil criticar. Dizer que não tem isso, não tem aquilo é difícil. Muito bem. Mas eu quero mostrar também para a comunidade como um colega médico que se dedicou ao serviço público com esplendor, com vontade, com ética, ele se sente gratificado por se aposentar no Sistema Único de Saúde, né?
É isso que eu quero que tu explaneie para nós a dificuldade que tem ser funcionário público de uma prefeitura municipal. Os tempos, claro, que foram mudando, as exigências foram ficando maiores, a gente poderia assim ter um segundo emprego, né? Os salários, assim, falar baixo até, né? Os médicos sempre com salários, mas isso aí sempre foi, o município nunca teve grandes condições de pagar a nível universidade, né? Então, sim, o município sempre foi mais um serviço de qualidade, mas recebendo menos. Então, se tinha a oportunidade de ter um outro, como a gente chama de bico, né? Então, fazia-se mais algumas coisas Aí, com o decorrer do tempo, as coisas foram mudando, as exigências foram maiores e começou realmente a ter carga mais horária pesada, o pessoal ficar tenso. Então, essas são coisas que são próprias da evolução. E eu vejo, quando converso com meus filhos, e eles dizem, mas que bom que estão cobrando horário, isso aí então eu vejo que o jovem está pensando, né, que tu tem que cumprir e que não tem mais que ter aquela... Isso é verdadeiro, lógico. Então, o jovem já está preparado para isso. Os médicos mais antigos, se tu for ver, ganhavam um pouquinho ali, se adaptavam. Hoje, a prefeitura também se obriga a pagar mais, senão não vai ter ninguém. Então, eu acho assim que a lei da oferta e da procura vai fazendo os médicos ou qualquer outra profissão se encaixarem. Eu, graças ao bom Deus, assim, eu consegui me encaixar bem na prefeitura. Teve pessoas dedicadíssimas ali que a gente pôde acompanhar o trabalho. Qual era o ambulatório que tu atendia? Atendia sempre ambulatório de periferia, né? Poucas vezes assim eu tive a oportunidade de atender aqui no mais central, mas atendi no São José. Mas ginecologia? Ginecologia, sempre ginecologia. Mais tempo fiquei em São José. Depois veio o PSF, foi mudando. Então não tinha aquele contato, tanto é que tu passou pela secretaria, a gente não teve tanto contato, claro, que era periferia. Sérgio, eu quero colocar algumas coisas assim. Mudou também a população, né? A população, apesar de nós sempre, a mídia sempre fala de falta de educação, que precisamos investir em cultura, precisamos investir nas questões básicas, né? Mas a população, ela está se transformando uma população mais instruída, com mais conhecimento, conhecendo mais o seu corpo do que era no teu começo da tua profissão, né? Isso é verdadeiro. Realmente os nossos pacientes, ao chegar dentro de um ambulatório, eles já sabem muitas questões de saúde. Eu tenho certeza que você, como ginecologista, foi um adepto da educação continuada até do controle da natalidade. Quando a gente fala controle da natalidade, não é dizer assim, é proibido ter filho, não pode ter mais que 2 filhos. Não é isso. Aquele controle do casal conseguir realmente fazer aquilo que eles estão planejando, quantos filhos eles teriam que ter, né? Essa mudança, como é que está nesses últimos tempos? Ainda existe uma mulher que chega para ti e diz assim, foi porque Deus quis e eu estou no 5º filho? A gente sabe que infelizmente existe, né, Renato? Infelizmente existe. É lógico que as pacientes, mesmo no posto, no postinho mais distante, as pacientes chegam com doutorado, com mestrado. Elas não são mais pacientes. Então aumentou, como tu diz, aumentou o nível cultural, aumentou, ela chega lá sabendo da doença, ela já estudou, já viu na internet, né? Então o conhecimento ficou mais acessível a todos e os pacientes, eu acho isso maravilhoso, porque pelo menos tu pode dizer para o paciente, discutir com ele entendendo alguma coisa e a gente mandar ele procurar alguma coisa. Mas é como tu diz, mudou o nível dos pacientes, não interessa a localidade, a região, eles melhoraram o nível cultural. E o planejamento familiar... É um trabalho que você fazia, né? É um trabalho que a gente fazia na prefeitura. Então o planejamento familiar, tem coisa mais importante que o planejamento familiar? É claro que se investe pouco, porque assim, falta dinheiro para fazer as apendicite aguda, como é que nós vamos estar fazendo laqueadura? Né? Então sempre nesse, então a gente tinha que, limita aí, segura aí, né? Vasectomia, uma coisa que poderia fazer 15 numa tarde, né? Limita aí, segura lá, não vamos parar esse mês, vai parar. Então sempre com esse... São dificuldades. Então são ambulatórios, Renor, que eram para ter assim 100 casais, uma cidade como Santa Maria, tu encontrava
semanalmente 10, 8 casais, que a gente não podia estimular também. Não adianta estimular muito e ficar aquela fila grande, né? Para eles fazerem um método mais definitivo. Caso de DIU, vocês continuavam a colocar na prefeitura? O DIU era colocado nos postos, alguns postos, né? Porque o DIU também é um intervenção. Pouco agressivo, precisa é uma intervenção, né? Precisa por causa do cuidado da contaminação, tem que estar uma enfermagem, equipe mais cuidadosa nisso aí. Sérgio, nesse momento a nossa secretária municipal de saúde está nos assistindo. Pela tua experiência de tantos anos, 30 anos no serviço público? 36 anos também. Meu Deus, 36 anos. Lógico, está se aposentando agora. Conselho para a secretária. O que tu faria se tu fosse o secretário? Acho a Liliane... Na tua área de ginecologia, vamos deixar lá do resto. Não, a Liliane, assim, é impressionante a dedicação. Então eu conheço ela desde a época que ela iniciou comigo. Alguns períodos atrás, não vamos falar em tempo. Mas assim, a dedicação e como ela se dedicou ao serviço público, eu acho que o nosso prefeito não tinha como fazer melhor escolha. Tá bom. Não tinha como fazer melhor escolha. Conselho para a Liliane, a gente não tem que dar, tem que dizer assim, boa sorte, porque a batalha dela é inglória, né? Então a gente sabe que ela aceitou aquilo ali por desafio e quer deixar, porque a Liliane se dedicou na brigada, no CESEF, e ela quer deixar um legado, e ela merece deixar um legado para Santa Maria. Fez os estudos dela voltado para a saúde comunitária. Então, uma pessoa assim, o que nós temos que desejar boa sorte. Não, tudo bem. Além da boa sorte, nós vamos lá, então não me conversa também, né? Olha aqui, ó. Tem uma experiência do setor público, tá? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com o meu secretário, com o nosso prefeito, e disse o seguinte para ele: quem quer abraçar tudo não consegue fazer nada, certo? Ainda mais com pouco recurso que tem. Dentro da própria Secretaria Municipal de Saúde, infelizmente, vai ter setores que vão ter que ser deixados de lado e investir. Eu investiria realmente no dueto, maternidade e criança. Essa é a maior responsabilidade que tem uma Secretaria Municipal de Saúde. E aí entraria sim o planejamento familiar. Acho que isso está faltando. Você foi obstetra até pouco tempo atrás. Olha a dificuldade que tem para conseguir um pediatra para essas mães que levam seus filhos para casa. É difícil. Então, onde eu investiria se fosse o prefeito? Nem sou o secretário, só tem que ser o prefeito. Sendo secretário, às vezes depende do prefeito. Ou seja, sou o prefeito. Aonde que eu vou investir? Eu investiria na mãe e na criança, antes de qualquer outra coisa. Eu não sei se tu faria a mesma coisa, e principalmente o que não adianta nós abrirmos leque de medicação também gratuita. Sérgio, não dá para dar tudo, nós não temos recursos, os recursos são finitos, não infinitos. Então teria, por exemplo, planejamento familiar, tudo o que precisa no planejamento familiar teria que ser colocado. Mas a gente tem que ver que às vezes tu precisa mais orientação. Até um programa como o teu orienta, qualquer programa, a utilidade, eu fico ao sábado vendo o teu programa, escutando o teu programa sábado, porque vejo os colegas interessantes que tu chama lá, a doutora Jane, todo aquele pessoal. Então, a população então, pelo jeito, tu não te ouviu ainda no programa? A população precisa de orientação. Tu sabe que todas as doenças, todas, são difíceis de fazer o tratamento. Então, eu investiria, além, isso que tu falou é o básico porque é a minha área, mas eu investiria a prevenção. Sim. A prevenção, né, ela é o principal. Depois, claro, em termos de tratamento, esse binômio feto-mãe aí é da onde a gente surge. É o básico, mas eu acho que falta um investimento, eu investiria um pouquinho mais em planejamento familiar, né? Planejamento familiar. A gente não diz controle de natalidade, controle de natalidade é aqueles países onde tu não pode ter tantos números de filhos, né? Mas orientar aquelas mãezinhas que estão engravidando e parece que às vezes o país estimula a ter mais filho, né? Não vou dizer que tenham menos filho, que tenham quantos filhos quiserem, mas que dependam menos do seu... Mas eu vou repetir.
aquela desculpa, dizer assim, foi porque Deus quis, isso está completamente equivocado, tá? Realmente tem que ter planejamento familiar. A mulher tem que ser consciente de quantos filhos vai ter e da possibilidade de educar os seus próprios filhos que foram conquistados por amor. Exatamente isso. Mas o que a gente vê na prática, por isso que tu me perguntou e eu quero dar minha opinião na prática. A gente no planejamento familiar, tu sabe quem procura o planejamento familiar? As pessoas que têm 2, 3 filhos. Infelizmente, aqueles que precisam, sempre no planejamento familiar, por favor, levanta a mão aí quem tem 2 filhos. Quando tem 3, não passava dali. Eu digo, mas que dele os que tem 4, 5 que não estão aqui? Né? Então, falta esse tipo de incentivo, programas que nem o teu, dá uma cutucadinha, o teu jornal, dá uma cutucadinha, né? Esse serviço que vocês fazem, então, assim, os meios de comunicações. Agora tu é um corresponsável. Conversando com o Dr. Sérgio Rosa, ginecologista, obstetra, hoje um colega se aposentando do serviço público municipal, serviço público, com um passado, um legado muito, muito bonito, muito interessante, se dedicando ao Sistema Único de Saúde. E eu acompanhei todo o Sistema Único de Saúde, né, Sérgio? Eu comecei no tempo das ações integradas de saúde. Né? Nós fizemos o Conselho Municipal de Saúde, fizemos os postos. Tu falou do posto São José, aquele posto foi construído pelo Evandro quando eu era secretário municipal. Então, nós tínhamos naquela época, e continuou tendo esses colegas que se dedicaram à periferia, um grande louvor, né, Sérgio? Eu quero ter, nesse momento, de cumprimentar. E você sabe, Renan, que a gente, apesar de estar na periferia, às vezes alguns colegas dizem, médico de periferia, mas às vezes eu estava recebendo e era colega nosso no Caridade, trabalhando no Caridade, chegava no outro, tu veio de um médico de periferia, mas é aquele médico que tem CRM, que estuda, que passou pelas mesmas provas, às vezes ele não está num estudo de ponta, mas ele está lá na periferia, está tendo está se dedicando. Está se dedicando, fazendo honestamente seu trabalho, né? Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card. Voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card. Abre as portas da Unimed para você e para a sua família. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. De Aideustin Lima, Gari. Na concha da Gari, bem embaixo da mão protetora, cobertura das despedidas, onde trens respiravam antes de partir, há um sinal, há um proposital encontro, desenhos a montar a vida, retalhos para segurar o tempo, lãs tramadas em redes, malha de ferro puída. Há um brique segurando a quebradeira, a desilusão. Há um forte passado, há velhos LPs, músicas de sino avisando, partidas em mãos que acenam. No passeio da Gari, há bordados esperando a volta da linha. Há livros antigos contando viagens, há leitores no corredor em vai e vem. E nas entrelinhas, há agulhas fininhas tricotando em silêncio a algazarra da chegada de um trem.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na nossa TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Pampeiro, sua agência Volkswagen, da Unimed Santa Maria e da Unicred Centro-Oeste. Hoje conversando com o colega Sérgio Rosa, ginecologista e obstetra. Sérgio, você se aposentou então do serviço público e também da obstetrícia. Acho muito interessante isso. Tá? Os colegas se dedicam à obstetrícia por 30 anos, como foi o teu caso, tá? E depois passam a ser ginecologistas e deixam a obstetrícia. Assim, todos, a grande parte dos nossos colegas que estão já com 30 e poucos anos de profissão na gineco obstetrícia estão largando a obstetrícia. E realmente está mudando o pensamento, né? Até pouco tempo atrás, a mulher, a gestante, procurava seu obstetra e ganhava o filho com esse obstetra. Tá? Já nos grandes centros hoje já não acontece mais isso e vai terminar acontecendo isso também numa cidade do porto de Santa Maria. Vai fazer todo o pré-natal muito bem feito com um obstetra e termina ganhando o filho com o plantonista. É isso que vai acontecer, infelizmente ou felizmente é isso. Isso vai ser verdadeiro. E digo mais, defendemos isso, mas defendemos um médico obstetra de plantão sendo remunerado dentro do hospital para fazer aquele plantão de 24 horas ou 12 horas que for o caso e ganhar um salário com isso. Assim como é feito hoje na casa de saúde, ou mesmo no hospital universitário. Essa mudança de paradigmas fez o pré-natal e, digamos, antes mesmo de estar grávida, vai no seu obstetra, mas termina ganhando o filho com outro. Como é que está isso? Como é que você pensa como obstetra? É bem como tu falaste, a tendência todos são médicos, todos são responsáveis e o paciente fazer o pré-natal com aquele médico e ganhar com aquele médico, é lógico que envolve um desgaste, então é um custo bem mais elevado para aquele médico, não tem como se planejar para tudo, porque durante esses 9 meses existe descolamento de placenta, existe fissuras com perda de líquido, existem infecções, existe uma série de patologias que o médico obstetra está sempre presente, foi que eu vivenciei esses 30 anos. Né? Então, fazendo o pré-natal e tendo aquele... Bom, doutor, eu vim fazer o pré-natal com o senhor, porque quando eu precisar eu quero contar com o senhor. Então, foi mais ou menos isso. Isso, então, nesses 30 anos, a gente... Tentou fazer isso. Tentou fazer isso, conseguiu fazer isso. Mas, como eu disse, essa demanda... Mas, vamos lá, tu conseguiu, mas chegou um momento que uma parturiente tua, infelizmente, naquele dia você não estava na cidade. Sim, isso às faz vezes parte. Liga, tu tá vindo de um curso de Porto Alegre, vou tentar chegar aí, tenta avisar outro colega, então... O que eu vejo, que os jovens, como eu te digo assim, eles estão trabalhando mais em equipe. Claro. A obstetrícia, eu vejo assim que eles estão trabalhando em equipe e é uma coisa muito gostosa. Nós somos do tempo que colocávamos no nosso consultório e daí, né?
Então, hoje... A otorrino também é isso, né? Todos... Então, há uma tendência desse trabalho em equipe para facilitar a vida dessa paciente que tem um plano, um IP, Unimed. Hoje, por exemplo, uma paciente do IP hoje chega no Hospital de Caridade e não tem plantão. Onde é que ela vai procurar? Mesmo paciente do IP, que eu atendo IP ainda, mesmo com toda a remuneração do IP, eu tenho espaço para atender, então atendo. E eu vejo que o que acontece? Que elas vão acabar na fila do hospital universitário, né? Não nada contra o hospital universitário prestando esse baita serviço que presta, mas é muita gente. Então os planos, que não, como o IP, um plano grande, não paga obstetras assim de plantão. O hospital, por exemplo, de Caridade também não tem condições de manter um obstetra, gastar 24 horas com obstetra, é para ver como sai caro manter uma equipe 24 horas de plantão. Né? Porque aquelas 24 horas você começa a triplicar com noturno e férias, sabe? Não precisa... Mas é para a população que às vezes não entende a urgência. A urgência não é um processo que tu pode analisar, esperar. Na saúde, o nosso processo, ele tem, na obstetrícia, ele tem uma data marcada, não tem de adiar. O nosso processo são 9 meses, se for antes é patológico, é problema, se for depois é patológico também. É patológico também. Então, é diferente de alguma outra especialidade que tu possa esperar. É como tu diz, a mãe, o neném, ele não pode esperar, não tem como. Né? Então, o que tem que ter, como tu falaste, equipes de plantões nos hospitais de obstetrícia. Não, é inadmissível um plano gigante e as pessoas flutuando sem ter para onde ir. Né? Então, isso tudo é questão, vira e mexe, a questão financeira. E, na verdade, hoje nós ficamos assim com dificuldade, realmente até para os planos de saúde particular também. Por exemplo, quantos partos você auxiliou Costa Neto, o César do Prado Lima, dentro do Hospital da Brigada Militar, né? Quantos? Meu Deus, quantas cesáreas você entrou lá no Hospital da Brigada Militar? E hoje não se faz, né? Então, o que foi acontecendo, Renor? A obstetrícia, como eu te disse, envolve uma série de diagnósticos, tanto antes, durante, como depois, né? Então, esse medo, essa judicialização das coisas, então faz com que tu leva um processo, 2, fecha tudo ali, fecha tudo. Isso os obstetras mesmo, né? Com essa mudança, fazer obstetrícia se tornou um pouco mais de risco, né? Então, aquela dedicação que tu tinha e que te dedicou por 30 anos, tu tem que para lá, observa, as coisas mudaram, tu tem que estar aquelas 24 horas voltada à paciente. Se a paciente vai consultar contigo, tu tem que explicar que, olha, o hospital vai ser com outro, ela já fica sabendo, assina na primeira consulta. Então, isso mudou. E a gente, nós, da nossa geração, as gerações estão chegando, estão se adaptando. Se adaptaram mais cedo que nós. Mais rápido que nós. Lógico, não tem nem dúvida. E é bonito ver essa adaptação, eu acho bonito. Tua filha, eu também acho. Tenho certeza que notou isso na tua filha. Ficou muito mais racional. Nós éramos muito passionais, a gente defendia muito mais o paciente, não é isso? Defendíamos, ainda nós defendemos. A gente absorve a patologia do nosso paciente. Os jovens já não têm esse sentimento como nós tínhamos no passado, né? Nós aprendemos com os nossos professores dessa forma. Né? Mudou essa relação médico-paciente, mudou um pouco. Eu acho que ela ficou assim... Mais técnica. Com todo o comprometimento, com todo mais técnica. Isso. A gente, vamos dizer, era mais envolvimento emocional, né? Isso diminuiu um pouco. E nós temos também um grande problema na obstetrícia, né? Que às vezes é a falta da falta do pediatra. Quantas vezes tu ia fazer uma cesárea e teve que esperar até conseguir um pediatra? Olha, eu agradeço o Dr. Pedro Orso. Estava sempre disponível. Não, Isso é admirável. São 3 ou 4. Né? Quando fala o nome de um colega, a gente deixa um amor de gente boa, né? Mas o Pedro e o Nadir são os dois. São 2 pessoas que têm que ser lembradas, né? Então, que sempre nos... Então hoje o que tem? Não adianta assim, chama o doutor Nadir, não dá, é o plantão, não é o doutor Nadir, não é o doutor...
Teria que ser assim, tu quer dizer? Então o plantão está comprometido, está ali, né? Tu fazer um plantão, inclusive isso, a gente passar essa angústia do plantão. Muitas vezes eu fiquei sem pediatra, mandar o paciente para outro hospital porque não tinha pediatra, né? Então, tu imagina as tensões todas que envolvem tu ficar fazendo 9 meses o pré-natal, se compromete com a paciente, tu vai estar no hospital, chega no hospital. Então, muitas vezes eu tentava negociar com os pediatras. Tu vai ir lá, tu vai estar, quero saber se tu vai estar aí em tal época, mas as coisas não são tão... não é aqueles 9 meses tão certinho, quando vem com 37 semanas, 38, 36, e quanto mais cedo, mais cuidados. Estou conversando com o Dr. Sérgio Rosa e conversando sobre as reminiscências da sua aposentadoria. Eu estou gostando dessa entrevista, porque em vez de falar só sobre doença, nós estamos assim dissecando um colega que trabalhou tantos anos e está largando o serviço público e também a obstetrícia, né? E agora é ginecologista, fazendo a sua clínica dentro da sua própria clínica lá no Central de Clínicas, né? Sérgio, eu quero resgatar uma das coisas que a gente ouve dentro das mídias e lê na mídia, o recrudescimento da sífilis e doenças infecto-contagiosas de origem sexuais em Santa Maria. Eu acho que isso nós temos que resgatar, né? Não somente no HIV, a associação da droga, da cocaína, do crack, né? Você atendeu muita mulher com crack, não é isso? Incrível, né? A gente atendia muito alto risco. O alto risco, uma época, tu sabe disso, o alto risco passou, como a universidade estava cheia, sempre foi o alto risco, foi para a universidade, um serviço de ponta, só que o serviço de ponta encheu. Encheu, não tinha mais como. E aí a gente teve treinamentos, capacitação, para que fosse feito o alto risco, então, que a gente estava atendendo todos os pacientes com DST, com todas as usuárias de crack, então acabava sendo para os médicos todo aquele paciente de alto risco. Então, assim, toda doença sexualmente transmissível... Mas estava recrudescendo, está aumentando o número de casos? É uma coisa muito interessante quando tu fala em alguma coisa sexual. Porque se tu pegar, assim, as estudantes de Londres, universitárias, elas, no comportamento sexual, elas é como se elas fossem alunas primárias. Elas, nesta hora, a cabeça recrudesce um pouco. Então, a gente é muito preconceituoso quando tu fala em sífilis, tu pensa em pobre, sujeira e não sei o quê. Então, não se pensa, mas aquilo... Não, em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Lógico. Então, tipo, médico da periferia lá, não. É em assim, toda, no teu consultório. Unimed, as pessoas lindas, dentaduras maravilhosas, cheirosas, perfumadas, elas estão ali com HIV, estão com DST. Eu brinco no meu consultório, lá, porque digo assim, quanto mais cheirosinha, mais, mais perigosa. Quanto mais cheirosinho, mais gostosinho, mais perigoso. Então, a gente não pode ter aquele achar que a doença, que o DST tá na periferia. Então, está em todo lugar. Mas vamos lá, o dependente químico, o dependente químico, por exemplo, realmente do crack, por exemplo, ele pode ser da classe A, B, C ou D, mas ele se transforma em pouco tempo nem de classe, ele fica um ser humano desfigurado com pensamentos ruins, e a qualidade de vida muito ruim. Ele se transforma, ele não é mais aquela pessoa que ele era no passado. Nós temos amigos que infelizmente entraram para a droga que são farrapos hoje, não são mais seres humanos quase, né? Eles necessitam tratamento. É só olhar a Cracolândia, que tu vê um horror de zumbi ali, né? É um zumbi. Um zumbi. Então, tu imagina promiscuidade. Gestante. Então, sempre paciente que não é só o crack, já vem com sífilis, já vem com AIDS, com todas as complicações. Então, tem que ter ambulatórios especiais para ele, tem que ter, não dá para ser assim no comum, tem que ter, lá fora sempre teve isso, e depois com essas necessidades, então ficamos atendendo e telefonando e pedindo muito apoio, porque são coisas que tu precisa de todo aquele apoio
inclusive do conhecimento, da experiência, né? Então, só que assim, ó, eu acho que melhorou bastante, veio capacitação para os testes rápidos. Então, hoje a enfermagem presta um serviço bonito ali, ajudando o médico com teste rápido. E te lembrando ali que ó, tem isso, então o trabalho, como se diz, a saúde tem que ser conjunto, né? Então, pode ter certeza que com esses testes, porque assim, a gente na medicina está com uma coisa muito boa, que assim, tu acompanhou a evolução da indústria farmacêutica, as fabulosas medicações, os anticoncepcionais que tu usava um comprimidinho, hoje tu faz 20 comprimidos com um comprimidinho daquele de anticoncepcional. Então assim, as dosagens são bem menores. Hoje não sabemos o sexo. Tô com um netinho para nascer, já sabe o sexo com 9 semanas. 8 semanas tu pode saber o sexo, tem célulazinha lá circulando na corrente da mãe, capta aquela célulazinha, vê o DNA, se encontrar o X, homem. E quando é gêmeos? Né? Aí temos um probleminha quando é gêmeos, né? Porque encontra um X, mas se for univitelido não tem problema, os dois vão ser, né? Mas e se é o gêmeo de um sexo e do outro sexo, né? O brabo é tu dá um gêmeozinho achando que é só um menino. Bom, mas aí depois tem ultrassom, tu faz ultrassom, né? A gente faz ultrassom obstétrico e gestacional e mamas, ginecológico. Sérgio, dentro de um consultório médico, no caso da ginecologia, as coisas mudam radicalmente do que no serviço público. Eu sempre digo que a medicina, a saúde como um todo, está ficando extremamente onerosa. Tá melhor, indiscutivelmente está melhor, medicamentos estupendos, quimioterápicos de qualidade, próteses de qualidade, antibióticos de qualidade, diagnósticos perfeitos, mas toda essa parafernália que nos acompanha nos médicos está realmente cada vez mais oneroso. Claro que, por exemplo, só com aquele dinheirinho que foi achado num apartamento vazio daria para fazer um hospital nosso regional começar a funcionar. 51 milhões de reais dá para equipar todo o hospital regional de Santa Maria. Fora, então, todos os roubos que acontecem nesse país e essa dificuldade que a gente tem. Estou conversando com o Dr. Sérgio Rosa, nós vamos a um intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. De Aideus Tim Lima, Gari. Na concha da Gari, bem embaixo da mão protetora, cobertura das despedidas, onde trens respiravam antes de partir, há um sinal, há um proposital encontro, desenhos a montar a vida, retalhos para segurar o tempo, lãs tramadas em redes, malha de ferro puída. Há um brique segurando a quebradeira, a desilusão. Há um forte passado, há velhos LPs, músicas de sino avisando, partidas em mãos que acenam. No passeio da Gari, há bordados esperando a volta da linha.
Há livros antigos contando viagens, há leitores no corredor em vai e vem, e nas entrelinhas há agulhas fininhas tricotando em silêncio a algazarra da chegada de um trem. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural, Unimed Santa Maria, Unicred e Pampeiro, sua agência Volkswagen. Dr. Sérgio Rosa, ginecologista obstetra, estamos conversando sobre a sua especialidade. Sérgio, vamos aproveitar a tua vinda aqui e vamos realmente falar em prevenção, né? Eu acho que essa é a nossa obrigação, toda vez no nosso programa, falar sobre isso, né? Vamos deixar o câncer de lado, vamos deixar as patologias principais de lado. E eu quero fazer duas coisas nesses 15 minutos que nos resta agora. Falar sobre prevenção na área da materno-infantil e também o planejamento familiar. Como é que você coloca para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes, ou seja, para o casal, como é que ele deve se programar para ter um filho e qual é a prevenção que ele tem que ter para essa mulher não ser uma doente, para não aumentar o número de internações hospitalares, para ter um filho rígido, com qualidade, que possa se desenvolver bem, evitando as coisas mais elementares, mais simples, não apenas as grandes pensamentos, mas as coisas mais simples, aonde que a mulher tem que se cuidar. Sim. Acho que isso é uma pergunta bem pertinente, bem importante. Claro que isso vai depender daquela tua saúde prévia. Mas assim, a gente vê uma coisa, um fenômeno interessante, que as mulheres estão engravidando mais tarde. Ah, sim. Né? Apesar de ter, como tu diz, aquelas mães lá com 5, 6, 8 filhos, né? Mas tem uma preocupação da natalidade na época certa. Então a gente tem Começa, que falar... então, a época certa. Então, como eu já dizia, assim, as coisas não mudam de uma hora para outra. A gente perguntava para qualquer mestre, professor Costa Neto, o pessoal que nos orientava lá, qual é a idade ideal para gestação, era mais ou menos unânime. É excelente a partir dos 18 e antes dos 30. Antes dos 30? Para lá, antes dos 30... Na época, Renor, a gente chamava primigesta idosa com 26 anos. Primeiro filho, hoje tu ofende uma mulher com uma boa cientista chamada de primigesta idosa com 30 anos. Né? Então, a maternidade passou a ficar mais tarde. Só que ficou, é claro que num período que não diminui os riscos do engravidar mais tarde. Tem que tá com mais cuidados, né? Então, com o fato da fertilização, da mulher engravidando com 51, as pacientes acham que podem tudo, que podem engravidar lá com 40 e poucos. Eu já tive surpresas assim no consultório da paciente chegar, bom doutor, eu terminei mestrado, doutorado e agora eu quero engravidar. Tudo bem, mãezinha, futura mãezinha, que idade tu tem? 41. Então, ver como vai mudando. Quando que tu pensava com uma mulher com 41 anos que ela ia esperar mestrado? Então, as mulheres hoje, quando entram no doutorado, ainda ontem eu estava atendendo uma paciente que estava fazendo doutorado, a primeira que a orientadora dela perguntou,
seguinte, tá, tu pretende engravidar ou não? Tu vê a cobrança que a paciente tem com seus 30 anos, 31 anos, fazendo seu doutorado, o seu orientando lá, tá, tu pretende engravidar ou não? Então já botou contra a parede, né? Se tu pretende engravidar, já desiste. Então, vê como a mulher... Então, como muda isso? Mas não é só desculpe, não é só doutorado e mestrado. Eu sou médico do trabalho e vejo isso no dia a dia dentro das empresas, né? Aquela mulher que está ascendendo dentro de uma empresa, está subindo pela sua capacidade, pela sua dedicação, ela sabe, se ela for engravidar, vai ter um baque dentro dessa empresa, porque ela vai ficar afastada muito tempo, 4 meses no mínimo, e no tempo da gravidez ela não vai conseguir trabalhar como ela estava trabalhando antes. E essas também, não é só no mestrado e no doutorado, não. Até pessoas normais, até em cargos menos de chefia, principalmente quando é chefia, elas têm uma dificuldade de engravidar. O pensamento delas, realmente, antes da minha profissão, eu tenho que galgar todos os postos e depois eu tenho que engravidar. Eu acho que nós, como sociedade, temos que voltar os olhos para essas mulheres. Sim, né? É verdade. Então, assim, eu outra vez, na outra entrevista que fizeste comigo, falava sobre os atestados, que achava que nós, obstetras, dávamos um pouquinho de atestado, né? E é verdade, às vezes a gente erra para mais, mas as pacientes têm que ter palestra nas empresas, tu como médico do trabalho, que a paciente cria uma falsa ideia que ela engravidou, que todo mundo vai passar a mão, que ela está doente, e então ela vai criando aquela falsa ideia que qualquer coisa ela pede 2 dias de atestado, depois que tu deu 2 dias, aí ela gostou, então aquilo ali fica uma dificuldade para a gente trabalhar. Ou seja, a gravidez não é doença, é uma felicidade. Eu canso de dizer para ela que essas atletas de ponta engravidam jogando vôlei. Isso, né? Jogando vôlei, cortando manchete, não sei o que mais, fazendo tudo dentro do vôlei, vão descobrir que são essas atletas, pelo fato de um atletismo de ponta, elas não menstruam. Então, às vezes, elas se perdem. Nem sabem, estão sem menstruar há vários meses, e esporadicamente uma ovulação, engravida e não sabe. Está com 6 meses de gravidez e está jogando. Então a gravidez bem cuidada, bem orientada. É interessante o que tu está colocando. Eu acho que agora tu deixou assim os nossos telespectadores assim, por que acontece isso? Agora é interessante, né? Por que uma jogadora de ponta ela pode ficar até o 6º mês sem saber que ela está grávida, continuando a jogar, e por que elas não menstruam? Qual é o significado disso? Não é hormonal ou o que é? Não é que todas não menstruam, mas o exercício, como muitas outras atividades, elas interferem muito na secreção hormonal da paciente. Até a luminosidade, ficar muito tempo num quarto escuro, tu não vai menstruar. Então, assim, a amenorreia, ela é fato de desequilíbrio hormonal. Então, isso é comum, comum entre as atletas, o extremo exercício de acontecer isso, de não menstruar. Então, primeira coisa, você coloca que o ideal seria, vamos dar um pouquinho mais de chance, de 18 aos 32 anos. Eu estou aumentando por conta própria. Isso eu estou dizendo que a gente, anteriormente, era essa. Agora, isso aí ampliou. A gente só que tem um outro protocolo. Eu acho que tudo na medicina é um protocolo, né? Então, assim, uma mulher, a partir dos 35 anos, tem que ter uma ecocardiografia lá com o nosso... Sim. Ecocardiografistas, ecocardio, avaliação, sempre assim é importante, para todas as pacientes, hoje é rotina, ver translucência nucal com 12 semanas, não só para as mulheres de mais idade, mas todas passam a ver a onda positiva no ducto venoso, que o ducto venoso é uma estrangulação assim, do sistema venoso a nível do fígado, ali com menos de 1 centímetro, então ele ajuda a gente a predizer se vai ter alguma malformação ou não, assim como a translucência, com uma aguinha assim que cria atrás da nuca, que aumentou de 2,5, 3 milímetros, ela já começa a indicar, ela não vai dizer, a criança vai ter uma síndrome de Down, não. Ela é um indicativo, daí tu vai partir um indicador, tu vai partir para outros exames, né? Como a presença do osso nasal. Então, esses cuidados todos, para ter uma gravidez
uma gravidez de suporte, assim, que tu possa tranquilizar a mãe. Tabagismo, alcoolismo, exercício físico, obesidade, diabetes. Eu acho que o diabetes é a principal doença mais grave, assim, que nós temos na gravidez, né? Então, eu acho que esse é um tópico, assim, que tu necessita do endócrino, o obstetra sozinho já, ele precisa do endócrino junto, porque no diabetes altera líquido, há o risco maior de malformações, né? Então, aumenta esses riscos, aumenta o risco de prematuridade, aumenta aumentando o volume de líquido, às vezes o estímulo do útero distendido faz romper bolsa antes do tempo, né? Então, diabetes gestacional tem que ter aqueles cuidados, controle da curva, hemoglobina glicada, todo aquele aparato laboratorial, né? E conscientização. Conscientização, porque a gravidez, na gravidez, ela se acha o direito, assim, de comer mais um doce que não comia, de comer alguma coisinha, tá comendo por 2, só que o nenenzinho tem 30, 20, 40, 50 gramas e ela já está comendo por 2, né? Então, não tem que comer por 2, né? Então, tem que controlar esse volume todo de ingesta alimentar. Obesidade é um mal muito grave para uma parturiente. Obesidade, como para nós todos, né, Renora? Obesidade na gravidez, o pulmão já está apertado, né? O pulmão já está apertado. Assim, a gente tem que fazer só com um raciocínio diferente. A grávida, ela cria mecanismos assim, é impressionante o que uma grávida, aparece recursos, reservas. Eu tive grávidas cardíacas, com coração, aí a cardiologista, essa mulher vai, que pavor, essa mulher vai parar, vai não sei o que, né? O cardiologista estaria apavorado, eu também, né? Mas aí com o tempo tu vai vendo que na gravidez parece que cria, então isso é um fator assim estimulante para aquelas mães que estão... É interessante, né? Que estão assim com diagnósticos horríveis, que aposte um pouquinho na natureza, porque a natureza ela quer dar um nenê perfeito, sabe? Então a natureza quer dar um nenê perfeito e não fique assim tão desesperada, sabe? Eu acho que as mães têm que saber disso, que às vezes a gente, para botar a nossa angústia para fora, diz, olha, o nenê está com batimento um pouquinho mais baixo, está aqui, e já vai lá para o livro, o paciente já vem aqui, doutor, eu estou com 12 semanas, é normal, mas eu estou com 150 batimentos, é para ter 170, sabe? Então, assim, as grávidas têm que tirar um pouquinho dessa angústia e dividir, e acreditar um pouquinho no obstetra, porque sem dos dois estarem bem harmoniosos, não vai ser tem que estar com harmonia, obstetra, família, e aí a coisa se dá ao natural. Alcoolismo? Álcool na gravidez. Alcoolismo. O álcool, a gente sabe de hoje em dia, o consumo de álcool, né? Então, assim, é aquele desespero, porque o pessoal, a juventude toma mais, então tem que controlar o álcool na gravidez. Mas tem que saber também que uma degustaçãozinha, um vinhozinho, um golinho de cerveja não vai ter problema nenhum para essa grávida. Então, assim, é chimarrão também que eles querem saber, não é só o álcool. O álcool todo mundo sabe que é ruim para grávida, para não grávida, para novo, para velho. O álcool é péssimo sempre. Então, mas aquela ingesta... Não vamos dizer social, porque o pessoal... ingesta social. Social é meio litro de uísque. Chimarrão também, as pacientes têm medo de chimarrão. Aqueles casos com um nenê taquicárdico, que tem cafeína, então vai aumentar um pouquinho a taquicardia, mas tu não vai achar assim que chimarrão faz mal. Então, um chimarrãozinho lá não vai fazer mal. Claro, se tá com taquicardia, o nenê tem cafeína, vai estimular. Tá com diabetes, por exemplo, a cafeína não é tão bom para quem tem um diabetes gestacional. Então tem que maneirar, e o médico tá aí para isso, né? Mas tem que saber que um golinho de álcool não vai deixar o neném mal formado, que o cigarro é difícil, tem profissionais que optam por não fuma mais que 3, 4 cigarros, né? O tabagismo na gravidez é terrível. Pintar cabelo também na gravidez. Isso mesmo. Pintar cabelo é sempre... O cabeludo, para que coisa mais irrigada? Eu sempre digo para o paciente assim, mas tu imagina, tu bate a cabeça, a quantidade de sangue que sai. O couro cabeludo é muito irrigado,
né? E tem uma extensão grande, e o cabelo vem para as costas, em contato com o corpo. A gente tem anticoncepcionais que passam pela pele, né? Então tem que maneirar, principalmente ali até 12 semanas. Hoje já tem alguns produtos que pode usar, mas até 12 semanas de preferência. Não pode pintar o cabelo. Qual é o produto que tem dentro dessa pintura que é proibido? Chumbo? Chumbo não deve ter mais nesses aí. Qual é o derivado de benzeno? Talvez sejam uns corantes? O que é? Que todos esses, acho que são fenóis aí, eles são, sim. Eles, tu sabe que eles são extremamente voláteis, até na hora de passar tu tá cheirando. Isso. E assim, o nariz é bom, a cocaína entra pelo nariz, a circulação sim, nasal, absorve. na grávida, tudo absorve, então acho que 12 semanas ela tem que dar proibido. Tem que maneirar, porque eles começam a se preocupar, começa a crescer a raiz na loira. Sabe qual é o problema? É que como ela engravidou já acima de 40 anos, ela já tem os cabelos brancos. E ela se acostumou a pintar os seus cabelos, e aí ela está grávida e não gostaria de ver os seus cabelos brancos. Mas é proibido, tá bom? Não deve. Não é mais a raiz preta, então é a raiz branca. É raiz branca, é lógico. Tá. E eu até gostaria de, como médico do trabalho, ver realmente quais são esses produtos, que eu não sei o que usa dentro desses produtos, eu gostaria de ter interesse. Talvez o chumbo e talvez, provavelmente, derivados do benzeno, que aí são cancerígenos, realmente deveriam ser deixados de lado para não ser usados, né? Isso eu não sei, mas na próxima eu saberei o porquê que não pode usar esses corantes. Então, nessa leve passagem, a gente viu quantas angústias para uma gestante. É verdade. Né? Do hipertensão, cabelo, e não falou hipertensão, né? O grande cuidado. Quando eu digo diabetes e hipertensão, é os grandes... maior causa de óbito na gravidez são esses dois tópicos, né? A hipertensão arterial e, claro, a hipertensão arterial às vezes é adquirida na própria gravidez, né? Com uma toxemia, que depois de 20 e poucas semanas começa uma retenção uma retenção de sal. Então as grávidas todas têm que ter esse controle. Por isso assim, o pré-natal é aquela 3, 4 consultinhas não é pré-natal. Pré-natal, uma consulta por mês até o 6º mês, quinzenalmente depois do 6º mês e semanal no último mês. Então são isso seria o pré-natal, né, com controles laboratoriais nesse período e as vacinas também, que a gente não pode esquecer. Sérgio, infelizmente chegou ao fim do nosso programa, já estamos com o nosso tempo vencido. Agradecer a Unimed, a Unicred e a Pampeiro, que são os nossos apoiadores. E principalmente nesse momento quero agradecer no nome de todas as mulheres e homens, porque eles também são os responsáveis, que você atendeu no Sistema Único de Saúde durante esses 30 anos. Aproveite a tua aposentadoria e muito obrigado por estar aqui comigo. Até a semana que vem. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.